Falando de Paysandu, bora analisar esse calendário do Papão nos próximos jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, né? O restante do mês de outubro aí, a gente tá entrando já quase em novembro e vai ter muito jogo importante. Mas, meus amigos, pelo que você pode ver na sua tela aí, pelo título do vídeo, né? E pelo nosso destaque aí na sua tela, o Paysandu vai ter uma missão difícil. Ninguém pode negar que a sequência do Paysandu é complicada. Não só porque, como está escrito aí, o Paysandu fará 3 dos próximos 4 jogos fora de casa, mas porque todos esses jogos serão contra adversários complicados. Todos esses jogos serão contra adversários complicados e a gente vai falar um pouco sobre essas partidas. E mais, a gente vai falar também sobre qual é esse jogo único em casa aí dessa sequência de 4 que o Paysandu também fará. Tudo isso a gente vai analisar nesse vídeo de hoje. Já deixando destaque aí, né, o primeiro desse confronto que está na sua tela. O próximo jogo que será contra a equipe do Operário Ferroviário, time que enfrentou o Botafogo de Ribeirão Preto nessa rodada e empatou em 0-0. Foi um jogo difícil pro Botafogo, o Botafogo pôde ali quase sair com a vitória, não conseguiu, mas é um jogo complicado e o Paysandu também terá muita dificuldade, principalmente porque o jogo vai ser fora de casa. Em Belém, eu digo para vocês que um dos jogos mais complicados que eu acompanhei na Curuzu foi o jogo do Paysandu contra o Operário, tá? Um jogo muito complicado que o Paysandu acabou cedendo um empate, mas tem que ir em busca de pontos fora de casa e a gente vai falar tudo sobre isso, vai falar um pouco mais, analisar cada confronto, lembrar um pouco dos confrontos anteriores para a gente introduzir o que vai ser este calendário. Mas antes de mais nada, eu não posso começar o vídeo sem pedir aquela moral. Clica no like, ou espera aí, desce o vídeo rapidão. Clica aí no gostei, porque às vezes a pessoa acaba não clicando, gosta do conteúdo, gosta do vídeo, mas é automático, vai assistindo um vídeo ou outro e acaba não clicando no gostei. Gente, é muito importante pro crescimento do canal, pro crescimento do nosso trabalho de divulgação aqui do Papão, das opiniões sobre o Papão. Muito importante que você clique no like e dê essa moral. O segundo ponto é uma forma de você não perder os conteúdos que a gente estiver trazendo por aqui. Te inscreve no canal, tem um botão inscrever-se, você não paga nada para inscrever-se. Te inscreve no canal, ativa ali o sininho, vai ter um sininho, você ativa o sininho das notificações, porque te inscrevendo você vai ter o vídeo mais vezes recomendado aparecendo para você. E ativando o sininho, quando a gente soltar o vídeo, vem aquela notificação ali, falando de Paysandu publicou um novo vídeo. Aí você confere tudo que a gente tem para trazer aqui no canal, beleza? Como hoje a gente vai trazer esse calendário. Antes da gente começar a falar dos próximos jogos, até na sua tela aí, mas a gente vai relembrar um pouco sobre o que teve de Paysandu e Ituano. Paysandu venceu o Ituano, um jogo difícil, mas com o apoio da torcida venceu. Contra o CRB, o Paysandu fez um bom jogo. Tô mentindo? Fora de casa, o Paysandu saiu na frente contra a equipe do CRB, mas acabou tomando a virada, teve falhas individuais. E depois venceu a Chapecoense por 2-0, abriu o placar ali a equipe do Paysandu, depois teve o Nicolas expulso, no segundo tempo o Luan Freitas fez o gol, o segundo gol do Paysandu. Esse é o cenário do Papão antes de ir para esses confrontos. E agora, meus amigos, a gente vai ter paradas difíceis. A primeira parada é o jogo contra o Operário. O jogo vai ser, primeira coisa, o jogo vai ser de manhã. O Paysandu só fez um jogo de manhã nessa Série B do Campeonato Brasileiro até aqui, foi o jogo contra o Coritiba. No Paraná também, né? É. Contra o Coritiba. E agora vai fazer contra a equipe do Operário. Provavelmente vai ter muito torcedor do Paysandu lá também, assim como teve contra o Coritiba. Mas é um jogo muito complicado, porque essa equipe do Operário tá no meio de tabela. E nos jogos em Belém, né? Eu falei isso no início, mas eu quero ressaltar porque foi um dos times que eu disse, que time complicado. Que time enjoado pro Paysandu enfrentar foi a equipe do Operário em Belém. Então eu não espero nem um pouco de facilidade nesse confronto. Eu acho que o empate seria um resultado bom, tá? Nessa sequência de confrontos. Lembrando que como o Paysandu vai ter 4 jogos, 3 fora, a expectativa de pontos não é tão alta, tá? O desempenho do Márcio Fernandes como técnico do Paysandu em casa é de 75% de aproveitamento, mas fora o Paysandu ainda não pontuou com o Márcio. A expectativa não é tão alta de pontos, ou seja, beliscar um empate ou outro pode sim ser uma boa alternativa para tentar resolver as coisas em Belém e ir pontuando fora também, quanto mais pontos o Paysandu somar, melhor. Beleza? Então, além de Paysandu e Operário, que é um confronto ali muito complicado, o Paysandu volta para Belém e depois vai encarar mais 2 jogos fora. Quando o Paysandu volta para Belém, ele vai enfrentar a equipe do Coritiba. Jogo contra o Coritiba é outro Coritiba em relação ao do primeiro turno, tá? Mas o jogo do Coritiba o Paysandu performou bem, tá? Eu gostei da performance do Paysandu contra a equipe do Coritiba. O jogo vai ser quarta-feira na Curuzu,
19h30. É de fundamental importância que o torcedor lote a Curuzu também, novamente, para dar um apoio pro torcedor, pro Paysandu. Eu já falei isso em alguns vídeos e vou repetir aqui sim. O Paysandu jogou contra a Chapecoense e contra o Ituano, jogou bem, mas foi fundamental a torcida no que diz respeito à pressão no adversário. Então esse jogo contra o Coritiba, meus amigos, sendo o único dos próximos 4 que serão em casa, ele ganha um nível de importância da presença do torcedor absurda. Um nível de importância absurdo esse jogo contra o Coritiba, tá? Porque depois o Paysandu vai para uma sequência de mais 2 jogos fora. E não são qualquer jogos. Depois desse jogo contra o Coritiba, o Paysandu vai enfrentar uma forte equipe do Ceará que deu trabalho em Belém. Se você não lembra, o jogo contra o Ceará, o Paysandu ganhou ali, marcando um gol no final do segundo tempo. Vai enfrentar essa equipe do Ceará num jogo complicado, com o Ceará brigando para se manter próximo ao G4 e para ingressar nesse G4, vai estar daqui a 3 rodadas, quem sabe o Ceará já esteja bem mais próximo do G4. Ou seja, um confronto muito complicado que eu não espero menos do que lotação fortíssima na Arena Castelão. É basicamente isso que espera o Paysandu no jogo contra o Ceará. Então é lotar o jogo contra o Coritiba, porque o Paysandu vai ter que ser propositivo. E em Paysandu e Operário, e Paysandu e Ceará, eu espero um Paysandu mais reativo. Um Paysandu jogando na velocidade. E aí é momento de explorar a velocidade e a habilidade do Borassi. E aí é momento de, quem sabe, explorar a velocidade e a habilidade de Wesley Garcia. Para mim, esses jogos são fundamentais para, por exemplo, colocar o Wesley para jogar. Mas aí, é claro, né, tem que ver como vai ser a estratégia do técnico Márcio Fernandes. Paysandu e Operário, e Paysandu e Ceará, a expectativa é de que o Paysandu seja reativo. No jogo contra o Coritiba, a expectativa é de que o Paysandu seja propositivo. E aí depois, para fechar essa sequência de 4 jogos, o Paysandu vai para mais um jogo de confronto direto, né, contra a Ponte Preta. E esse jogo contra a Ponte Preta, meus amigos, aí eu digo para vocês, não é nem questão de ser propositivo ou de ser reativo. É um jogo complicado, muito difícil, e eu acho que é um jogo muito igual. Assim como foi em Belém, né, Paysandu e Ponte Preta aqui em Belém, em que o Paysandu venceu por apenas 1-0, eu acredito que o jogo lá no Moisés Lucarelli também vai ser um jogo bem igual. De duas equipes que se respeitam muito, sabem das suas situações na tabela. Não sei como estará lá até lá. A gente está falando de reta final quando a gente chegar lá. Se o Paysandu já vai estar um pouco mais tranquilo, se a Ponte vai estar um pouco mais tranquila, se a coisa vai estar pegando fogo. Ninguém sabe como vai estar até lá. Mas é fato que a expectativa é de um jogo bem parelho entre dois times que estão numa situação bem parecida na tabela. A distância hoje, na 31ª rodada concluída, é de 1 ponto entre Paysandu e Ponte Preta. 1 ponto entre Paysandu e Ponte Preta. Então, meus amigos, a sequência é difícil. A sequência é complicada. Mas eu acredito que o Paysandu, nesses 4 jogos, sendo 3 fora de casa, 5 pontos para mim tava bom. Paysandu fechar essa sequência aí dos próximos 4 jogos com 41 pontos, eu acho que tá ótimo. Porque aí o Paysandu teria depois mais 3 jogos, né? Iria 31, 32, 33, 34, 35. Ele teria 36, 37 a 38. Mais 3 jogos, sendo 2 em casa, para conseguir ali uma pontuação interessante. Porque eu acredito que dá para salvar com menos de 45. Na minha visão. Tem até um vídeo sobre isso aqui no canal, se você quiser conferir depois. Mas é claro, chegar em 45 é melhor. E também não seria impossível o Paysandu conseguir 4 pontos em 3 jogos nas últimas 3 rodadas, sendo 2 jogos em casa. Né? Não seria impossível. Basicamente, essa é a minha projeção. Conseguindo 5 pontos, a coisa tá boa. Nesses 4 jogos, sendo 3 fora, Paysandu conseguir 2 empates e 1 vitória em casa, tá ótimo. Paysandu conseguir 1 vitória e o empate, tá ótimo também. Eu acho que 4 pontos também não é coisa ruim de se reclamar, não. 4 pontos, eu acho que não é coisa ruim de se reclamar, não. A gente vai ter muito confronto direto entre essa galera que tá na próxima da zona de rebaixamento. Eu tenho quase certeza que 45 pontos é muito ponto. E talvez com 43 se salve, né? Talvez até menos. Então é isso. Quero saber a tua opinião aí. Deixa nos comentários qual a tua expectativa de pontos
quantos pontos você prevê ou você quer que todo mundo quer que fosse os 12, mas quantos pontos você quer ou você prevê que o Paysandu vai poder conseguir nessa sequência difícil. Deixa aí nos comentários, tamo junto e até o próximo vídeo.